porque os nossos pecados nos levam à morte, uma morte eterna que vai ser desfrutada no inferno. Mas vamos prestar bem atenção nesse fundamento. E daqui a pouco eu vou fazer uma ilustração por que a gente precisa fundamentar o que é o Evangelho. Se é salvação do pecado, o pecado leva para o inferno, o problema maior é o pecado? Será? Não. Quem é? Isso, irmão. A falta de absorção da parte... A falta de absorção do pecado é que é o problema. O pecado não é o problema. E a falta da absorção da parte de quem? De Deus. De Deus. Qual que é o nosso maior problema se a gente não entender o Evangelho? Não é o pecado, é Deus. E isso a gente não pensa. A gente não pensa que o nosso maior problema, se a gente não entende o Evangelho, é Deus. Por quê? O que de Deus está sobre o pecado? A ira dele. A justiça de Deus vem. Então, a ira de Deus está sobre o pecado. O nosso maior problema não é só o nosso pecado, porque a gente nasce com essa natureza pecaminosa. O nosso maior problema é Deus. E aí, como que Deus resolve esse próprio problema que é nosso? Envia Jesus, que é o próprio Deus. Então, um Deus, a gente precisa ter noção, e esses são os fundamentos do Evangelho. O nosso Deus, ele é infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente amoroso, infinitamente gracioso. Todos esses atributos de Deus, eles são compatíveis. Mas Deus também é um Deus que tem uma ira. E a ira de Deus é justa. Os atributos de Deus não se contrapõem, eles não são contraditórios. Então, essa ira de Deus, por ser infinita também, porque Deus é infinito, precisa ser paga por alguém de valor infinito. E quem vem e se encarna de valor infinito? Cristo. Vem em um sacrifício, porque Cristo precisava ser Deus e precisava ser homem. E a gente vai discorrer um pouquinho mais enquanto isso. Então, esse fundamento do Evangelho, ele precisa estar bem alicerçado em nós. E especialmente nos adolescentes, nos jovens, e nós adultos também, em todos. E as crianças, a Geliane vai falar aqui no próximo domingo. Porque os adolescentes, quando estão saindo já do ensino médio e vai para a faculdade, ele vai começar a receber muita convite, muita informação. Vão ser convidados a relativizar muitas coisas. E aí tem um outro ponto muito importante. A gente tem a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Porque o Evangelho, a gente tem ele aqui. Isso aqui é um padrão absoluto de verdade. Isso aqui não pode ser relativizado. Eu não posso falar assim, a Silvana tem a verdade dela, eu tenho a minha. Né? O Evangelho da Silvana vai salvar ela, o meu Evangelho vai me salvar. Não existe diversos evangelhos, existe um. E esse Evangelho é o que está aqui revelado. Se em algum momento algum adolescente começa a relativizar essas verdades, já perdeu o padrão absoluto de Deus. E aí é quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E se vocês conhecerem a verdade vai libertar de qualquer um desses problemas. E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma ilustração também, porque isso vai ficando mais fácil para a gente entender. Até porque a gente faz isso aqui no congresso, e aí quando o pessoal está dando aula, eles gostam também de ilustrar. Pensa que isso aqui é nossa mente, o nosso coração. Vamos colocar os dois de uma forma só, porque daqui a pouco eu vou falar assim, se o Evangelho fosse só conhecimento racional, né, não daria certo também. E aqui mas vamos pensar como o cérebro, a cabeça, o coração. Se ele não está alimentado, ou se ele não está fundamentado, alicerçado com as verdades do Evangelho, o que vai acontecer? O adolescente está indo para a faculdade, o jovem está nos relacionamentos, para casar, para não casar, vivendo todo esse contexto. Os adultos estão vivendo todos esses, adultos casados, problemas financeiros, problemas
econômicos e tudo mais. Emprego, né? Todas essas coisas que nos trazem muitas inquietações. Se eu não tiver fundamentado, alicerçado, abastecido com as verdades do Evangelho, quando vem essas provações, é só para dar esse start, sim, para a gente acordar mesmo. Mas quando a gente está com o Evangelho, ou a verdade de Jesus, que é a que liberta, Jesus que é a água da vida, aqui está cheio de água esse balão, tá, gente? Então a nossa mente e o nosso coração. O que acontece? A gente sofre marcas por causa do sofrimento. Só que a gente permanece firme naquilo que Paulo vai chamar de estar alicerçado na fé evangélica. E por essa fé evangélica que a gente precisa viver. Então a gente precisa estar alicerçado do evangelho, dessa fé evangélica e proclamar essa verdade, esse evangelho para outras pessoas. Não importa a faixa etária. Então a gente precisa fundamentar. E aí a gente vai entrar aqui no conteúdo e a gente vai fazer algumas perguntas aqui. O que essas pessoas tinham em comum? Noé, Abraão, Isaías, João Batista, Moisés, Davi e Pedro. O que eles tinham em comum? Oi? Espera o microfone. Fé. Levanta a mão. Fé. O que mais? Eliane. Prazer em vê-lo aqui, viu, Wander? Alegria minha, dona Colega Eliane. de trabalho. A intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Vamos lá, vamos. Eles tinham fé. Mas a fé é algo que foi produzida por eles mesmos? Então, daí vem a intimidade, porque se ele não tivesse essa intimidade... E antes da intimidade, o que veio, dona Eliane? A senhora está certa, não tá? Não tem. Tinha fé, tinha intimidade. O que veio antes da intimidade? O chamado, irmão. O chamado. Porque como que eles ficaram? Deus vem, se revela para Abraão, e pela voz de Deus, Deus fala, Abraão, você vai sair da sua terra. Mas quem vem até Abraão? É Deus. E com qualquer um. Deus vai até Noé, fala para ele construir uma arca. Deus vai com Isaías, mostra a visão dele para Isaías, visão do trono. Ele fala que desde antes dele nascer, ele já era um escolhido. João Batista também, Davi, Pedro. João Batista a gente sabia desde o Velho Testamento que ele era um escolhido. Então, todos eles têm um chamado. E nós? Qual é o nosso chamado? E aí é onde a gente leu na grande comissão. A gente tem um grande chamado, a gente precisa apresentar a verdade do Evangelho, mas não só apresentar, a gente precisa fazer discípulos. E a gente precisa ensinar os nossos discípulos a guardar todo o ensinamento de Cristo. E isso, desde do pequenininho lá, do Timóteozinho, que foi apresentado aqui, ele já precisa crescer, ou a irmã que está gestante, e o pastor falou assim, ora aí na barriga. Irmãos, é isso. Desde essa fase gestacional, precisa haver oração, precisa haver ensinamento e crescer nesse caminho do Senhor, ensinando essas verdades do Evangelho. É o que está lá em Deuteronômio 6, mas isso bem antes. A gente precisa incutir essas verdades na vida dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Então a gente precisa crescer nesse chamado. E a gente tem um texto lá de 2 Coríntios. Eu queria pedir para vocês abrirem lá comigo, para a gente acompanhar. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo, lá no capítulo 4. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, 2 Coríntios 4, de 1 a 7. E vamos fazer assim. Eu leio um versículo, os irmãos respondem. Leitura alternada. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos.
Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a gente tem o Evangelho, a mensagem do Evangelho, essa boa nova, que nós precisamos ser salvos da ira de Deus por causa do nosso pecado. Deus providenciou esse meio que é Jesus Cristo. E aí ele fala para a gente precisa ser cooperador nessa tarefa de evangelizar. E aí nesse texto a gente tem esses 3 círculos aí que a gente vai poder visualizar um pouquinho melhor esse texto de Paulo, que é a nossa participação na pregação do Evangelho, a integridade do Evangelho, porque existe um Evangelho verdadeiro, e a soberania de Deus, para que tudo isso seja a glória de Deus, a glória de Cristo, né, que é a imagem de Deus. Então lá no versículo 1, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desfaleçamos, não desanimamos, mas foi-nos dada pela misericórdia essa importante tarefa, esse ministério, o ministério de levar essa mensagem, essa boa nova. Então, tem uma nossa participação aí, tem uma relevância nossa no evangelismo. E esse evangelismo como se dá, né? Ele precisa ser verbalizado. Eu quero contar aqui para vocês uma parábola. A parábola do cortador de grama. Eu queria que vocês prestassem atenção para a gente fazer umas perguntas. Um senhor cristão decidiu evangelizar. Decidiu evangelizar seu vizinho por meio de suas ações. Ele cumprimentou pela cerca do jardim e convidou o seu vizinho, juntamente com a esposa dele, para um jantar onde mostrou a melhor hospitalidade possível. Até disse que era cristão, mas não queria empurrar o evangelho garganta abaixo ou goela abaixo. Então não falou mais nada, só disse que era cristão. Certo dia, observando o jardim do vizinho, ele percebeu que o jardim desse vizinho precisava de cuidados, então ofereceu o seu cortador de grama. E claro, o vizinho aceitou o seu cortador de grama e o usou várias vezes, até que o cortador quebrou. Como bom cristão, ele não reclamou nem pediu que o vizinho consertasse. Ele mesmo consertou e continuou a deixar que o vizinho usasse sempre que fosse preciso. Ele ajudava de todas as maneiras que podia e em todas as coisas procurava mostrar bondade e amor para com o vizinho. Um dia, esse homem morreu. O que as suas ações pregaram? Elas pregaram que os cristãos são pessoas muito boas para os seus vizinhos. Elas pregaram que bondade, gentileza e comportamento moral justo são o que fazem de alguém um cristão. O que ficou marcado para aquele vizinho foi o cortador de grama, e não Jesus Cristo. As ações daquele homem realmente pregaram alguma coisa, mas não foi o Evangelho. Por quê? Ele mostrou boas ações, mostrou? Todos podem mostrar boas ações. Um cristão, um espírita, até os ímpios sabem dar boas dádivas, né? Agora, o que faltou esse cristão fazer? Oi? Que a mensagem do Evangelho, que o vizinho precisava de ser salvo da ira de Deus por causa do pecado. O vizinho, ele até entendeu que o cristão era uma boa pessoa, né? Mas faltou o que ali? Faltou o foco da mensagem.
Faltou o alvo da mensagem, faltou o evangelho. E esse evangelho, ele precisa ser verbalizado. Vocês já ouviram aquele ditado assim, evangelize sempre, quando necessário use palavras? A gente já ouviu bastante vezes isso aí, principalmente, eu creio que eu já falei algumas vezes essa frase, porque a gente fala isso em relação ao testemunho. Mas a gente entende aqui que além da gente dar o bom testemunho, que é fruto de um cristão verdadeiro, a gente precisa verbalizar sobre a ira de Deus, sobre o perdão de pecados, sobre a comunhão com Cristo. Então o evangelho precisa ser verbalizado. Irmão? É uma coisa bastante comum no meio cristão, a prática dessa frase. Pessoas querem evangelizar sem abrir a boca. A gente não encontra isso nas Escrituras. E agora, esses dias eu fiquei muito feliz, porque veio um pregador aqui e falou que isso aí é uma frase diabólica, né? Porque é contra Deus, né? Contra o Evangelho. Fiquei feliz pela coragem dele. Nossa, que bom. A gente precisa testemunhar, né? Só que se a gente vai para qualquer extremo, né, que esteja correto, ele acaba sendo prejudicial. A gente precisa testemunhar sim, mas a gente precisa ver só do testemunho? Não. A gente precisa verbalizar. O evangelho, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser anunciada completamente. Então vamos lá para mais um tópico. Tem a nossa participação, né, um privilégio, uma obrigação, e tem a integridade do evangelho. O que é o evangelho e o que não é evangelho? A gente já está falando algumas coisas aqui, mas vamos pensar no que não é o evangelho. E a gente vai para o humanismo. O exemplo de Jesus nos inspira a sermos pessoas mais nobres. É isso que é o evangelho? É para isso que a gente precisa pregar o evangelho? Para as pessoas serem mais... para as pessoas serem melhores? Né? A gente ouve muito isso, né, Silvana? Sobre as pessoas serem melhores. A gente precisa ser uma pessoa melhor. A gente precisa sim ser melhor, mas porque a gente tem um foco, um objetivo, que é ser parecido com Cristo. Agora, a gente não vai ali falar só de como a pessoa precisa ser melhor. Ela precisa ouvir o evangelho completo, verdadeiro. Senão vai ficar só no humanismo. Por quê? A gente tira a ação do evangelho de Cristo e passa para a pessoa, para o homem. E isso tem nos cercado muito essa questão de eu poder me salvar. E eu gosto dessa ideia de poder me salvar. A gente não gosta disso? A gente não gosta de... A gente tem dificuldade. Se eu der um presente para a Silvana, ela vai querer me retribuir o presente. E esse é um ponto que é a justiça de Cristo, ela não permite a gente fazer. Eu não posso dar um presente lá para a Ana e a Ana fala, olha, porque você me deu, eu vou te dar um outro, melhor. E geralmente a gente faz isso porque a gente não aceita. A gente tem a ideia da meritocracia, né? A gente não aceita uma dádiva, a gente precisa devolver isso de alguma forma. E para a salvação é assim. Jonas 3 vai falar que, o livro de Jonas, né, vai falar que ao Senhor pertence a salvação. E Ele nos dá essa salvação de graça. É graça, a gente não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Depois de salvos, a gente tem um compromisso de santificação. E é algo que a gente precisa buscar, numa perseverança. Mas a salvação é algo que vem somente de Deus. E ela acaba com qualquer justiça própria que a gente possa ter. Com qualquer coisa que eu possa pensar, não. Jesus me salvou porque eu sou bonzinho. Nunca matei, nunca roubei, nunca... A gente vai e passa para obras, né? Por mérito. Não. A justiça de Deus. E ela salva, gente, pessoas que do comportamento mais simples até o pior comportamento. Como um ladrão que foi pregado na cruz, aquilo provavelmente cometeu atrocidades. Porque aquilo era um crime hediondo. Então ele estava pregado. Aqui, ó, o microfone que o irmão vai trazer. E quando a gente vai para a palavra, o próprio Jesus falando para aquele jovem, olha, já observo toda a lei, e ele dizendo assim, não há um único bom sequer, a não ser Cristo. Então a gente não é bom.
A gente às vezes se baseia nisso, eu sou bom, eu mereço. Não, a gente não merece. Nós merecemos, já nascemos merecendo o quê? O inferno. E o único bom foi Cristo. Sim, o único bom Cristo. E não tem nenhum justo, nada que a gente possa fazer. E o humanismo leva para a gente pensar que a gente pode fazer alguma coisa por nós mesmos. A gente, até na hora de evangelizar, muitas vezes a gente quer enfatizar o quê? Que a pessoa é muito importante. E aí está, muitas vezes, um outro extremo que prejudica a mensagem do Evangelho. Porque a gente passa o valor de importância do Evangelho não para a glória de Cristo, aquilo que Cristo fez, mas a gente passa para a pessoa. Você precisa de Jesus porque você é muito importante. Não é porque Jesus, o sacrifício que ele fez, resolve, mas porque você é importante e ele te ama. Então você precisa se sentir o último biscoito do pacote. Então, traz um humanismo, um valor que não é correto. Então, esse é um... Se alguém vai falar, pode falar, irmã. É exatamente o contrário, não é? Porque a gente só consegue a salvação quando percebe o quanto somos maus, ruins, pecadores. E aí a gente precisa desse resgate, dessa salvação. Né? Então, é exatamente o contrário. Mas o evangelho que está sendo pregado por aí é esse, de que eu sou importante. Então, por isso que Jesus fez isso. E não, sou importante no coração de Jesus, mas eu sou má. O céu é lugar de coração arrependido. Sem isso... Sim. Não tem passagem, né? E é uma ação espiritual. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Da e justiça que vai gerar confissão. Essa fé que é dada pelo Espírito é uma fé salvífica. Né? Então, isso gera arrependimento em nós, gera confissão de pecados, porque a gente entende que o nosso pecado, ele é odiável a Deus. A ira de Deus está sobre o nosso pecado. Então, a santidade de Deus... ela não vai contemplar isso e ficar barato. A ira de Deus vai pesar sobre o pecado. Então, o Espírito Santo nos convence disso e a gente dá esse passo de arrependimento, de confissão, e essa fé para a gente poder continuar nessa caminhada. Então, o humanismo é algo que prejudica demais essa visão correta do Evangelho. Outra é a questão da espiritualidade. Está faltando uma sílaba ali. O ensino de Jesus, que promove nossa mente a um nível mais elevado. É aquilo de nós estarmos em pleno desenvolvimento. Né? Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Então, a gente vai gradativamente melhorando. São passos que a gente vai dando. Então, a nossa espiritualidade ela vai ficando mais desenvolvida, mais aperfeiçoada. Isso também não é evangelho. À medida que nós parecemos com Cristo, a gente tem sempre um mesmo nível, de pecador arrependido. Então, a gente não tem gradações, a gente vai aprendendo, mas a nossa posição é sempre a mesma, um pecador arrependido, salvo por graça. Então, o mérito todo é de Cristo, é da obra de Cristo aquilo que ele fez. A nossa religiosidade, uma série de ritos religiosos que aplacam a fúria de um Deus irado. Então, quem praticava muito isso são os judeus. Então, através de sacrifícios, a gente vai aplacar a ira de um Deus irado. Então, hoje, nós continuamos fazendo vários ritos, alguns fazem vários ritos, para tentar aplacar a ira de Deus. Se eu for na igreja todo domingo, no culto, na EBD e no culto à noite, de alguma forma eu estou aplacando a ira de Deus. Se eu atender todos os meus vizinhos, de alguma forma eu estou aplacando a ira de Deus. Então, a gente começa montar ritos, processos, procedimentos, para a gente, de alguma forma, agradar a Deus. E não, o Evangelho não tem a ver com isso. É graça, isso, Efésios 2. O determinismo. O Evangelho também, para alguns, passa a ser a forma de abordar a Deus, que garante a realização dos desejos. Não, Deus vai conceder isso para você, agora em nome de Jesus você vai estar curado, você vai semana que vem, se você vai sair daqui, você já vai ter um emprego. Gente, a gente não determina nada para Deus. A gente não sabe os planos que Deus tem para nós, e às vezes é como o sofrimento, a gente vai passar por sofrimento. A gente precisa estar convicto que Deus tem o melhor.
que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando traga tristeza para nós, mesmo quando traga sofrimento, um câncer, uma doença. A gente precisa passar por isso, sabendo que Deus continua sendo Deus. A nossa vida aqui é passageira, mas a gente precisa estar confiante, porque o Evangelho nos traz esperança de uma vida eterna. Marketing. A notícia de que ao lado de Cristo nos isentamos de problemas e sofrimento, que eu acabei de falar, está ligado com essa questão também de determinar. E uma das diversas formas inventadas pelos homens para chegar até Deus, o relativismo. Como todos os caminhos, né? Ah, não, você pode fazer desse jeito, todos a gente vai estar perante Deus. Deus é um Deus de amor, então Ele aceita todas as formas e isso não é Evangelho. Como as pessoas estão vendo o Evangelho atualmente? E agora eu queria ouvir vocês. Vamos lá, Cláudia, fala para mim, como que as pessoas estão vendo o Evangelho hoje? Levanta a mão, quem for falar. Será que as pessoas estão falando assim, não, nós precisamos realmente ser salvos? A gente precisa ser salvo da ira de Deus? Como que as pessoas têm visto o Evangelho hoje? Eu falo a minha opinião. Eu penso que as pessoas no mundo estão relativizando tudo. Nós estamos no momento do relativismo. Então, o que é importante para mim não é importante para o outro. E cada um vive de acordo com aquilo que ele relativiza, né? O que ele acha importante no mundo. Na igreja, uma coisa que eu estou aprendendo muito na editora, olhar para aquele que não tem Jesus e imaginar que aquela alma vai perecer no inferno. Qual é o impacto disso na nossa vida, que temos a certeza da salvação? Porque se a gente relativizar também essa questão e não se sentir, não sofrer com essa informação de que o meu vizinho vai perecer no inferno, isso não causar nenhuma dor em mim, algo está muito errado na minha vida. Sim. É isso. Duas coisas que você falou, Cláudia, que a gente vai comentar. A primeira, da relativização. Então, quando a gente vai falar do Evangelho, primeira coisa, a gente tem um absoluto, certo? A gente tem uma verdade, que não dá para ser relativizada. Então, a verdade do Evangelho é que está aqui na Palavra de Deus. Pronto, essa é a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo. Esse é um ponto. Segunda coisa que a Cláudia falou, sobre a questão... Se importar com as pessoas, você tem olhado na editora e falado da questão do valor das vidas. Mas eu ia entrar em outro aspecto em relação a... O microfone, irmão, não vai dar nem para... Espera aí que você já fala, irmã. Pela ordem, a gente já chega já. Pastor? Eu devia ter anotado. Espera aí, Cláudio, já que volta no raciocínio. Tem um aqui, depois 2, 3 e 4. Oh, que beleza! Pode falar, irmã. Eu vim de uma família católica, né? E eu comecei a frequentar a igreja e aí fui muito bem acolhida, tudo muito gostoso, né? Só que eu quero falar o seguinte, né? Enfatizar que eu me converti não porque a igreja era gostosa, porque o acampamento foi gostoso, tudo muito bom. Foi quando eu reconheci o meu pecado. Foi quando eu fiz o meu pai chorar, né? Que é a pessoa que eu mais admirava na minha vida, e eu fiz ele chorar. Nesse momento eu falei assim, eu sou pecadora. Não tem o que eu faça agora que eu vou me limpar, eu sou muito suja. Não tem. Foi nesse momento, pelo reconhecimento do meu pecado, que eu me converti. E até estou falando isso porque a gente está chegando aí nos acampamentos, né? E é muito gostoso ter aquele momento gostoso, né? Todo mundo acolhendo, muita brincadeira. Mas para evangelizar, precisa falar que você é pecador. Só através do seu pecado que você reconhece que precisa de Jesus para te limpar mesmo. Sim. E essa é uma ação espiritual, né? O Espírito Santo convence do pecado. E aí, se você pecou contra o seu pai, humano, que também tem uma natureza pecaminosa, muito mais o seu pecado é contra Deus, como Davi vai falar. Deus, pequei contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Porque ele já tinha
mandado assassinar Urias, né? Já tinha cometido adultério. Mas ele reconhece, meu pecado é muito mais contra Deus. Então, esse reconhecimento vem pela ação do Espírito Santo. Quase que não precisava a gente falar mais, né? Depois desse testemunho. Eu queria compartilhar um pouco da experiência que a gente teve. Nós fizemos uma campanha na pandemia de entregar os livretos, né? Evangelístico, bem evangelístico. Jesus em breve voltará e por que não te avisaram? Acho que é isso, né, Marcos? Ninguém te avisou antes. Assim, é bem pontual mesmo. E foi muito interessante, porque nós entregamos mais de 50 mil desses livretos na cidade, colocando nas caixas de correio e entregando pessoalmente também. Eu particularmente, eu entreguei mais de 30 mil. Eu tive 2 rejeições. 2 pessoas que rejeitaram. E eu sempre falava, é a palavra de Deus. O senhor aceita? A senhora aceita? 2 rejeições. Das pessoas que a gente entregavam, muitas delas abriam e já começavam a ler instantaneamente. Né? E então, assim, e do evangelismo pessoal, é muito difícil. Esse aqui, ó. Ninguém alertou você, né? Então, esse aqui é muito específico mesmo. Vai direto ao ponto. Então, assim, são poucas as pessoas que rejeitam. Assim, e que conhecem o Evangelho, tem alguns desviados que você encontra, mas a maioria não faz ideia. A maioria fala para você que assim, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa forma, como Salvador mesmo. Né? Então, é muito interessante como as pessoas estão vendo o Evangelho. Ela vê que existe um movimento bonitinho, eles chamam a gente de arrumadinho, né? Sim. Chama a gente de ter uma visão distorcida a nosso respeito, que nós somos metidos em relação a Deus e ao reino de Deus. Mas quando você fala para elas, quando você comunica o Evangelho, eu não sei a nível de conversão, porque aí o que a Fernanda falou, Deus precisa mudar o coração da pessoa, mas a aceitação é boa. A aceitação é muito boa. Tanto pregando assim o público, como individualmente, ou entregando a palavra escrita, a aceitação é muito boa. Então, eu não entendo por que a gente não faz mais isso. Sim. Porque nós não somos perseguidos, as pessoas não zombam da gente. As pessoas que rejeitaram, às vezes que eu estava entregando, apenas rejeitaram. Não brigaram comigo, não jogaram coisas em mim, e eu andava sempre sozinho. Então, eu não compreendo por que a igreja não faz mais isso. Obrigado. Irmão, e agora eu vou pegar essa fala sua e vou linkar com a fala da Cláudia, que eu lembrei o que era. Cláudia falou em relação às pessoas que estão se perdendo e aquilo que a gente precisa pensar. E aí você falou que muitas pessoas, elas ouvem o Evangelho e elas não rejeitam o Evangelho. E alguns falam, não, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, ou ouvir o Evangelho dessa forma. O interessante é a gente pensar na proclamação do Evangelho, e não é uma palavra contra o que vocês falaram. Na proclamação do Evangelho, a gente sabe, nós não vamos converter as pessoas. Né? As pessoas não serão convertidas totalmente. E muitas das vezes, o que a gente quer que aconteça é como aconteceu com Constantino. A gente quer cristianizar o mundo. E isso não vai acontecer. E às vezes o pessoal está tendo um entendimento superficial do Evangelho. A gente precisa, como a Cláudia falou, a gente precisa olhar para as pessoas com misericórdia. Por quê? São imagem e semelhança de Deus. Ainda que essa imagem seja distorcida por causa do pecado, ela já tem um valor em si, porque ela foi feita imagem e semelhança de Deus. Agora a gente precisa pregar o Evangelho, porque a gente precisa ser salvo dessa ira, o homem precisa ser salvo da ira de Deus por causa do pecado, só que nem todos vão entender essa mensagem, nem todos serão salvos. E isso é uma coisa que ainda vai causar na gente, Cláudia, mais tristeza, porque às vezes você vai estar vendo um parente seu que está rejeitando essa mensagem, que ele já entendeu que Deus não tolera o pecado, que Cristo veio para resolver isso,
Mas ele não recebeu essa fé salvadora, ele não dá esse passo de receber e confessar Cristo como Salvador. Então, isso causa tristeza na gente, porque a gente queria que fossem salvos todos os que nos cercam. E isso nos leva a pregar o Evangelho, a amar, a orar, a interceder. Isso está tudo no mesmo pacote. A gente precisa ter essas ações. Por quê? Por amor. A gente não quer que as pessoas se percam. Tem até uma história, um testemunho de alguém que estudou com a gente aqui no CTVAP. Se não me engano, era uma moça que morava com as irmãs e o pai já era idoso. Só que ele não era cristão. E elas oravam sempre pela salvação dele. Todas as 3 cristãs, assim, empenhadas. E aí o pessoal ia visitá-las, principalmente quando ele ficava enfermo, e falava, o senhor entende, né, que a gente precisa confessar os nossos pecados, receber a Cristo como Salvador. O senhor entende que existe o inferno, que é um lugar de tormento eterno, a morte eterna? Eu entendo. O senhor aceita, então, essa mensagem? Confessa a Cristo? Confesso. E aí o pessoal ia embora, não mudava nada na vida dele. Ia lá, algum outro visitar, falava de novo do Evangelho, ele entendia, recebia, confessava e nada mudava, nada de procurar estar em congregação, né, fazia as mesmas coisas. E as meninas, pai, mas por que o senhor já ouviu falar até do inferno? Tá? Minha filha, você acha que eu quero ir para o inferno, esse lugar terrível? É claro que não. Se alguém vir falar para mim que eu quero ir para o céu, é claro que eu quero ir para o céu. Ninguém em sã consciência vai falar assim, você quer ir para o inferno? Não. Hoje em dia tem uns malucos que falam que sim. Mas quando ouve, a pessoa está consciente falando sobre isso, ela não quer para o inferno. Então, você entende a mensagem? Entendo. Você recebe a Cristo? Recebo. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero para o céu. E aí? E falta essa autenticação, falta essa vivência, falta esse discipulado, falta esse caminhar, esse crescer na graça e no conhecimento. Porque a gente ouve, entende, mas a gente não pode ficar estacionado, a gente cresce na graça e no conhecimento. Só que o Evangelho também não é só para a gente fazer assim, entendi o Evangelho. Agora aqui a gente na igreja não precisa mais estudar sobre o Evangelho, a gente vai estudar sobre as visões de Daniel, vamos estudar sobre o Apocalipse, quando essas coisas vão acontecer, porque a gente já entendeu o Evangelho. Não. O Evangelho é constantemente para colocar na cabeça da gente qual que era a nossa situação sem Deus e colocar a santidade de Deus em evidência. Alguma pergunta? Acho que eu estou falando aqui sem... Está tudo tranquilo? Alguém quer participar? Eu acho que tinha mais uma participação por aqui. Levanta a mão. Levanta a mão. Eliane, vamos lá. Uma experiência que eu tive há muito tempo, eu estava dando aula particular para um rapaz, aula de portuguesa necessariamente, e aí eu quis falar alguma coisa, assim, de evangelho, qualquer coisa. Aí eu comecei a falar, ele falou assim para mim, pega uma Bíblia. Aí eu trouxe lá, ele pegou logo o primeiro versículo de Gênesis e mostrou, e no princípio criou Deus, ele parou Deus, ele falou, olha, eu não creio nisso aqui, não adianta falar mais nada. Aí eu não falei. Porque senão acaba sendo jogar pérolas aos porcos, porque se ele não crê no fundamento, na verdade, ainda que a irmã fale para ele, essa é a verdade, isso aqui é um absoluto. Então, só que se ele não tem esse princípio, ele primeiro vai ter que entender que existe essa verdade, que essa verdade vai servir para a condenação dele. Ele sabe que existe um Deus. Até mesmo porque Paulo vai falar que Deus já gravou a lei no nosso coração. Então, essa lei já autentica. Se a gente não busca esse Deus verdadeiro, Deus criador, Deus revelado em Gênesis, a gente vai colocar qualquer outro Deus no lugar. E especialmente a gente coloca a gente no lugar de Deus. Nós somos os nossos deuses. E a gente procura adorar a gente, satisfazer a gente no mais alto nível. Se não é o Espírito Santo ali humilhar a gente se coloca no lugar de Deus. Irmã. Acho que o ponto está muito também no que o senhor falou no início. A nossa visão, a nossa percepção sobre Deus. E a visão do qual Deus tem sido pregado.
Então, essa questão do evangelismo, muitas vezes, que acaba sendo superficial e a pessoa não tem a verdadeira compreensão do que é o plano de salvação, do que é ser um pecador, de que não é simplesmente porque eu não sou um ladrão ou não sou um assassino, mas que tem algo no nosso coração que só vai ser restaurado em Jesus. Sim. Então, essa questão do entendimento superficial, acho que é algo que tem pegado muito e corrobora para a questão do relativismo também, que as pessoas querem um Deus que as satisfaça. Eu faço meu Deus. Se eu aceito um cristianismo, mas vai ser conforme, eu só aceito o que eu quero. O que eu não quero eu rejeito. O que é conforme meus desejos, tudo bem. Irmã, certíssima. E tem um livro que eu quero indicar para vocês, com base nisso que você falou. Deus é o Evangelho, do John Piper, da editora Fiel. Gente, esse livro aqui é fantástico, está bem no que a irmã está falando. É a glória de Deus no Evangelho. A gente tem que sempre partir do princípio, existe uma verdade absoluta, mas existe a glória do Evangelho, é Deus. Então, vai direcionar para quem Deus é. O Deus que é criador, o Deus que é santo, a ira de Deus contra o pecado. Então, esse é o nosso primeiro ponto, é quem Deus é. E a gente precisa revelar a Deus quando a gente estiver evangelizando. Porque senão a pessoa vai ser salva do pecado. Você comete erro? Cometo. Então, e aí, para você ter esse perdão? Você precisa ter esse perdão de quem? Então, precisa revelar a Deus. A irmã aqui, ó. Quem? É só uma ilustração de quando a gente vê Jesus, né? Em São Paulo, muitos anos atrás, havia uma loja que chamava Peter. E a sacola da loja vinha um desenho. E a gente olhava o desenho, era muito difícil de entender o que tinha ali. Mas quando a gente conseguia, era a imagem de Jesus, do rosto dessa figura comum que mostra ser Jesus. E embaixo estava escrito: quem me vê jamais esquece. E isso me fez muito sentido, porque quando a gente realmente vê Jesus, realmente entende, jamais esquece. Né? E era interessante que quando você conseguia ver a imagem, aí você não conseguia mais não ver a imagem na sacola. Né? Então, era realmente quem me vê jamais esquece. E isso ficou para mim no sentido de que o verdadeiro evangelho, quando compreendido, jamais esquece. Isso, irmã, é o que Paulo escreve em Gálatas 2, vai tirar a venda dos olhos. A gente não vai olhar mais para nós, a gente vai olhar para Cristo. Então é a glória de Cristo no Evangelho. É bem isso mesmo. Quem ver a Cristo vê com os olhos espirituais. Precisa isso acontecer. Então, o que é o Evangelho? Evangelho são as boas novas, uma boa notícia. Que esse Deus irado, ele tem a sua ira satisfeita em Cristo. E essa é a história da redenção humana. E aí tem um esquema de um autor, que ele fala que antes da gente falar as boas novas, a gente precisa dar uma notícia. E a má notícia vai começar que Deus é um Deus irado contra o quê? Contra o pecado. Né? E aí, o que é pecado? Vamos lá. Antes tem uma questão só para a gente pensar. Por que as pessoas fazem mal umas às outras? Porque, não importa o quanto desejamos paz, ainda há um sentimento contínuo de frustração e inquietação no mundo. A gente sabe que é por causa da natureza pecaminosa e por causa do pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que tira a glória de Deus. A gente pode ir lá para as confissões e ver, né, que é a transgressão da lei. A gente pode ver outra referência, que é errar o alvo. E aí o ser humano, ele não erra o alvo só por acidente, ele erra o alvo de propósito, porque o alvo dele diz apontar para Deus, não, ele quer tudo que não é Deus. Isso é essa natureza pecaminosa. E eu quero fazer mais uma ilustração aqui, vamos ver se vai dar tempo. Irmãos, imaginem que isso aqui somos nós. Imaginem que isso aqui é o pecado. Tem cara de pecado, não tem? Pastor, licença, eu não estou trazendo cerveja para a igreja, não. O pastor está ali. Depois nós conversamos com o pastor. Mas, irmãos, pensa, isso aqui é só para descontrair, tá? Porque a gente fica nervoso aqui na frente.
Isso aqui somos nós, isso aqui é o pecado. O que acontece com a gente quando ainda não fomos impactados pela ação do Espírito Santo? A gente acha que a gente é muito autossuficiente. A gente tem um pecado, a gente está lá, a gente acha que a gente pode experimentar e a gente tem esse poder, esse orgulho, que a gente pode sair do pecado a qualquer momento. Só que o pecado, ele traz uma sensação de prazer momentânea. E aí, cada vez, é como um vício, a pessoa quer cada vez experimentar mais. Mas o homem que experimenta e vai lá, mesmo sentindo essa questão desse prazer momentâneo, ele sempre pensa que ele é capaz de resolver o problema por conta própria. Então, experimenta, consegui sair, sou autossuficiente, sou capaz. E chega o momento que ele vai realmente entornar nesse pecado mesmo, né? E aí, o que vai acontecer? Ele não consegue sair mais. O pecado já começa a fazer parte dessa vida dele. E o pecado faz isso com a gente. O vício é tão terrível, o pecado é tão terrível. E ofere tanto esse Deus Santo que daí precisa só de uma ação de Deus para poder resolver esse problema do pecado e a gente ser liberto. Só uma ação de Deus derramando o sangue dele para poder nos libertar dessa prisão, dessa escravidão que o pecado é. Isso é uma ação espiritual. E só assim a gente pode ser livre desse poder do pecado. Então pode ser uma ilustração para a gente poder compartilhar a verdade do Evangelho com os adolescentes, com os jovens, com os adultos. O pecado, ele amarra. Então, a gente precisa ser liberto dessas amarras do pecado. E isso só com a ação da cruz. Então, isso é pecado. Ele tira o foco do homem de se voltar para Deus e o homem se volta para si mesmo. O homem quer se autossatisfazer. Alguma pergunta até aqui? 8 minutinhos, certo? Vamos lá. Eu acho que se ficar até no pecado, pelo menos está bom, a gente vai resolver agora com a cruz de Cristo. Então, como a gente estava representado em Adão, a gente agora pode passar a ser representado em Cristo. Né? Porque a natureza humana foi passada pelas gerações. Por isso Cristo vem da mulher, nascido da mulher, por obra do Espírito Santo. Ele precisava ser totalmente Deus e totalmente homem para aplacar essa ira desse Deus infinito. Toda ação tem uma reação e todos nós pecamos. Então, como Romanos 3 diz, a consequência das nossas ações é a morte. E a morte separa Deus do homem. Deus, ele é justo, ele é reto. O homem pecou, então recebe uma morte espiritual. O relacionamento com Deus é prejudicado. Ele tem uma morte física, doenças, envelhecimento. E se ele não é alcançado por essa ação espiritual, ele tem uma separação eterna de Deus. Por quê? O Deus é perfeito. Os pecadores imperfeitos não conseguem chegar a Deus por conta própria. Deus é justo, nós somos injustos. Então Deus, por meio dessa má notícia que as obras não salvam, a gente vai chegar até a boa notícia. É a boa notícia. Qual é? Vamos lá. Opa! Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Deus vem e nos dá vida. Um morto tem condição de fazer alguma coisa? Nada. Mas aí o morto está lá e recebe de graça essa ação espiritual, dando vida para esse morto. Ele passa a ter uma vida e pode ter uma vida eterna. A boa notícia é por causa desse grande amor com que Deus é, porque Deus é amor. Não é porque a gente pode falar assim, porque Deus ama muito você. Não, mas porque Deus é amor. Ele é o amor infinito. A gente não, por sermos finitos, a gente não vai conseguir mensurar. Mas por causa desse Deus amor, ele vem e salva
um pecador como eu, como você? E a resposta está aí na cruz. Cristo, totalmente Deus, totalmente homem, nos dá a salvação por meio da cruz. Tem uma ferramenta muito boa que é o Evangecube. E aí eu vou dar essa responsabilidade para a Cláudia, porque a Cláudia está vendo todos os procedimentos lá na editora. Daqui uns dias deve ter aqui na editora novamente, porque esse material ele é feito lá nos Estados Unidos. Mas é uma ferramenta fantástica para a gente poder falar do Evangelho. E eu espero que vocês consigam enxergar aí. O homem, né, na sua natureza pecaminosa, corrupta, está separado desse Deus infinitamente santo por causa do pecado. Então, a separação do homem de Deus. Mas Deus providencia um meio para que possa haver uma aproximação, ou seja, para que essa ira seja apaziguada, precisa ter um derramamento de sangue, como Hebreus diz. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então precisa aplacar essa ira desse Deus santo. Então Deus providencia esse cordeiro perfeito. Jesus vem, ele é morto e sepultado, foi sepultado, mas ele não permaneceu morto. E essa é uma das verdades do Evangelho. Cristo tem poder sobre a morte. Então a gente não precisa mais temer a morte eterna por causa de Cristo. Ele venceu a morte. Ele está vivo e um dia ele vem para buscar a sua igreja, os seus escolhidos, o seu povo. E aí está um ponto que o Evangelho a gente precisa falar e comunicar para as pessoas sobre o céu. Não existe céu sem Cristo. Então, se a gente pode pensar num céu só como um bem-estar máximo do ser humano, está errado, isso não é céu. O céu, ele só é céu por causa de Cristo. Então, o que eu preciso almejar quando eu vou para o céu é almejar o meu relacionamento íntimo com Cristo. Quando eu morrer, eu estarei na presença de Cristo, eu vou poder tocar nas mãos dele e falar: Cristo, obrigado pelo sacrifício que me permitiu estar aqui. O seu sangue derramado por mim me permite estar aqui na sua presença. Então a gente precisa almejar a Cristo, olhar a glória de Cristo. Então, exaltar a Cristo. Nós precisamos falar do Evangelho exaltando a Cristo. É a glória de Cristo. É por isso que a gente quer estar lá no céu, por causa do relacionamento com Cristo. Cristo é essa ponte, por meio do sacrifício dele na cruz, que liga esse homem pecador arrependido de volta a Deus. Então, essa cruz de Cristo faz essa ponte. E é onde Deus nos resgata dessa morte eterna, desse poder do inferno. Ou seja, Jesus é o único caminho pelo qual nós podemos ter acesso a Deus novamente. E entendendo essa verdade, que aqui está muito rapidinho, né, falando do Evangelho, mas a gente tem algumas responsabilidades depois. Responsabilidade de oração, falar com Deus constantemente, crescer nisso. A leitura da palavra, crescer na palavra, estar em comunhão com os irmãos e essa tarefa de poder proclamar o Evangelho a toda criatura. Então essas são as nossas responsabilidades. Então essa aqui é uma ferramenta muito boa para evangelizar criança, adolescente, jovem, adulto. E aí quando vocês podem falar com a Cláudia, que logo, logo a gente vai ter na editora, se Deus quiser. Irmãos, eu queria encerrar esse momento aqui, agradecendo ao convite da Silvana. Minha esposa está aqui, Patrícia, minhas filhas Suzane e Amari me acompanharam. É um privilégio estar aqui com vocês. Se tiverem perguntas, pode falar para a Silvana, me levar alguma coisa, a gente está sempre juntos na editora. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que nós todos possamos estar mais empenhados em pregar o verdadeiro Evangelho. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa verdade, verdade que nos alcançou, verdade que nos salvou, ó Deus, nos salvou da ira do Senhor, ó Deus, contra o pecado. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós podemos compartilhar essas verdades, ó Deus,
E não somente podemos, mas a gente tem essa incumbência, ó Deus, de poder falar dessa verdade para outros. E Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Deus, ousadia ao falar do Senhor. E acima de tudo, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a formarmos discípulos. Nos ajuda, ó Deus, porque nós somos dependentes do Senhor para essa tarefa. Abençoe a Igreja Cristã Evangélica Central, toda a liderança, a vida do pastor, ó Deus. Abençoe a EBD, toda a equipe, ó Pai, que está empenhada aqui no crescimento da igreja. Deus, faça dessa igreja uma igreja relevante, ó Deus, assim como toda igreja que se reúne, ó Deus, na face da terra que verdadeiramente prega o Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, fazer diferença onde estivermos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria agradecer, senta só um minutinho, pode sentar. Queria agradecer muito o Wander por ter vindo. E domingo que vem a gente tem a presença da Geiliane, que vai falar também sobre evangelismo, mas focando mais com criança. E para a gente encerrar, o Wander já orou, agradecer a presença do pessoal de Santana que está aí. Dá para ficar em pé? Ó, o pessoal de Santana, tem bastante gente de Santana, a gente convidou eles para participarem. Muito obrigado, pastor. Veio, né, com a esposa. E o pessoal todo. Obrigado, pode sentar. Eles vieram participar porque a gente tem falado que ia falar sobre evangelismo, focando um pouco o adolescente, e semana que vem de crianças, tá bom? Então, muito obrigado. Não faltem domingo que vem. E sobre o Evangelho Cubo, já perguntei ali para a Cláudia. Ó, tudo aquilo que ele mostrou tem nesse. Estão tentando trazer para o Brasil. Vai dar certo, vai levar alguns meses, mas a ideia da EBD é a gente, olha lá, tem que orar pela Cláudia lá, porque ela está despachando isso lá. E se for, a ideia é que cada das nossas crianças e adolescentes tenha um, para que às vezes você não consegue evangelizar falando, mas com algum recurso isso facilita, tá bom? Então, ore pela Cláudia, pela editora, para que a gente consiga ter isso. Amém, irmãos? Muito obrigado. Vão cumprimentar nossos irmãos de Santana que vieram hoje, congregar com a gente. Espero que eles venham domingo que vem. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, senhor. Você tomou água? Tomei. Toma um pouquinho de água. Gente, obrigada.